Este menino vai ser causa tanto de queda, como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Sob a égide da contradição, José e Maria levam o menino, sem saber, certamente, que essas palavras seriam pronunciadas. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não veio para ser unanimidade. No final dos tempos, assim narra o Apocalipse no último capítulo, não haverá conversão em massa da humanidade para Cristo. É tolice imaginar, sonhar uma conversão de, atualmente, 7 bilhões de pessoas. Isso não acontecerá. Exatamente o contrário, e a Bíblia recomenda, lá pelos versículos de 11 a 15 do último capítulo do Apocalipse, os puros pratiquem a pureza, os justos pratiquem a justiça, os impuros pratiquem a impureza e os injustos pratiquem a injustiça. Não se trata de uma recomendação para a prática do pecado, mas simplesmente uma constatação de Deus de que a decisão do homem, seja ela para o bem ou para o mal, se ele está realmente decidido, que atue. Quem se recorda da frase do Senhor Jesus a Judas Iscariotes, na instituição da Eucaristia, quando o demônio entrou no coração dele? A frase foi essa: o que tens a fazer, faze depressa. O respeito de Deus Todo-Poderoso pela nossa incrível, descomunal, incomensurável capacidade de raciocinar e de decidir aquilo que a nossa razão julga aqui e agora como o melhor. Na parábola do filho pródigo, dá-me a parte da herança que me cabe. Foi uma frase tão convicta quanto aquela outra: vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. Na pocilga, o propósito. Nos braços do pai, a frase que só não foi totalmente a mesma da pocilga, porque ele omitiu, de propósito, trata-me como a um servo. Nos braços do pai, o filho continua filho. E o abraço não foi para o servo, foi para o ex-mau caráter. O poder de decidir. O poder de evoluir e de involuir. Eis a descomunal realidade para a qual o Filho de Deus se encarnou. Ele veio para os que estavam no mundo e o mundo não o recebeu. Ao povo que andava nas trevas, diz o profeta no capítulo 9 de Isaías, surgiu uma grande luz. A égide da contradição, do embate, da luta, que só terá o seu desfecho por ocasião da vinda do Filho do Homem, e esse desfecho é, não esqueçamos, de salvação e de condenação. Eis o núcleo da realidade que estamos a celebrar. O templo se apresenta no templo. Ironia das ironias. Destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias.
mas ao templo, no qual Jesus se dirigiu, carregado certamente no colo por sua mãe, ele disse: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. A frase de Jesus foi deturpada pelos corruptos, comprados pelos escribas, fariseus e doutores da lei, que subverteram, perverteram, pior ainda, a frase de Jesus. Ó tu que destróis o templo. Jesus não disse isso. Destruam, Jesus disse, dirigindo-se a eles. Jesus não conjugou o verbo na primeira pessoa, tomando para si como o autor do verbo, o autor da ação, como promessa de que ele iria fazer. Eis aqui, 33 anos depois da destruição do seu corpo, que vai ser seguida da reconstrução para jamais morrer, aquele que veio destinado a reconstruir. Melhor ainda, para usarmos a expressão da primeira leitura de hoje, verbos, expressões próprias de um tempo, século V, ele veio para derreter e purificar a prata, para refinar como o ouro e como prata, porque ele vem como o fogo da forja e a barrela dos lavadeiros. É preciso explicar essa realidade. Fogo da forja, barrela dos lavadeiros. Primeiro, insiramos a primeira leitura de hoje, que é uma profecia unanimemente atribuída pelos cristãos a nosso Senhor Jesus Cristo e também a São João Batista. O profeta Malaquias exerceu o seu ministério no século V, entre os anos 460 e 430. Esse oráculo que acabamos de ouvir foi escrito após o retorno de Israel do exílio, onde Israel ficou durante 70 anos e só retornou no ano 538, por decisão de Ciro, rei da Pérsia, atual Irã, que invadiu Babilônia, atual Iraque, e tomou posse de um dos maiores impérios da história, que só não será maior que o de Alexandre Magno, que vai tomar o domínio persa, vai sucumbir diante desse grego, nós diríamos, um dos maiores impérios que a história da humanidade já viu. Israel retorna, depois de 538, 5 anos foram necessários para se reconstruir a cidade de Jerusalém, a começar do templo. E isso acontece com o governador Zorobabel. Então, no ano 515, o templo destruído por Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, matou os filhos de Sedecias, o último rei de Judá, furou os olhos do mesmo rei e levou com os cativos para a Babilônia. E eles não voltam mais, é uma outra geração que vai voltar no ano 538. Muito tempo se passou. Volta o resto de Israel, humilhado, desmoralizado, porque perdeu, com exceção da fé em Javé, da fidelidade à lei, que não foi jamais esquecida nem meditada nesses 70 anos de prostração e humilhação. Agora é hora de reconstruir a cidade santa. O templo, no tempo de Zorobabel, será bem menor, bem modesto, em comparação com a magnitude do templo de Salomão, bastante tempo atrás. Pois bem, Israel agora tem o seu templo, mas os desafios são muitos. É preciso inserir o texto no contexto para nós entendermos as frases principais da primeira leitura de hoje. Um discurso profético
no qual Deus anuncia uma era de purificação, uma era de limpeza, de transformação, sobretudo no coração do povo, que está enfrentando tremendos problemas espirituais, dentre os quais os mais graves, a corrupção dos sacerdotes, o relaxamento na observância da lei e a desilusão quanto às promessas de Deus. É exatamente nesse contexto lastimável que o profeta exerce o seu ministério. Estamos há mais ou menos 400 anos antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que eu envio o meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim. De quem o profeta está falando? A palavra em grego angelos, tanto significa mensageiro, daí vem euangelion, aquele que transmite a boa nova, a boa notícia, é o mensageiro da boa notícia. Essa frase, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, pode significar o ser espiritual, não dotado de corpo, criado por Deus, no caso dos anjos bons, a serviço da glória do Senhor e a serviço dos homens, como também os anjos maus que todavia foram criados bons. Mas São João Batista aqui é o conteúdo dessa profecia, porque ele é o mensageiro, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e não podia terminar senão com essa profecia acerca de João e acerca de Jesus. Portanto, eis que eu envio o meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim. Muito bem escolhido o canto de aclamação, certamente inspirado na primeira leitura de hoje. Agora, na mesma frase, uma figura misteriosa. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, o anjo da aliança que desejais. Sem dúvida alguma, aqui se trata de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O substantivo, adjetivo até certo ponto, é oportuno, dominador. Como Jesus vem dominar? A resposta que ele deu ao mau caráter que acabou sentenciando a morte, explica. Tu és rei? Sim, sou. Mas o meu reino não é deste mundo. Como pode, então, o dominador dominar o coração de uma pessoa? A dominação pode ser entendida, a depender do contexto, positiva ou negativamente. Você pode dominar pela ostensividade, pela ameaça. Você pode dominar pela intimidação, pela força das armas, mas você pode dominar por uma outra forma. Aquela que o diabo sabe, o Senhor deu para ele. A única forma que o diabo tem de dominar uma pessoa. Santo Agostinho tem uma frase bombástica a respeito de Satanás. Superestimá-lo é um erro, subestimá-lo também. A frase de Santo Agostinho a respeito do diabo, que se aplica até certo ponto para nosso Senhor, é esta: o diabo não tem força para dominar, mas tem astúcia para enganar. A força do diabo está na capacidade de persuasão. Quem se lembra do diálogo dele com aquela abestada? Oh não, Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês serão como deuses, etc, etc. A idiota caiu na onda dele. Ela só comeu do fruto porque se deixou convencer por ele. Atira-te daqui para baixo. É uma proposta
O diabo não recebeu o poder de empurrar ninguém no precipício para cair, mas ele propõe. Bem, aqui está o caminho a ser trilhado pelo dominador. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Aqui está o domínio. Aqui está a única trilha, a única forma, a única modalidade de Cristo Jesus dominar como Rei e Senhor, como o Rei da glória, o Senhor onipotente, como cantamos no Salmo. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da glória possa entrar. Não existe coincidência na Bíblia. Prestaram atenção, ó portas? Decoraram Apocalipse 3:20? Pois então repitam agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Detalhe, eu com ele e ele comigo. Trata-se de um domínio partilhado, de certa forma limitado, mas de certa forma, pelo outro lado, poderosíssimo. Por que limitado? Porque o domínio do Senhor na nossa vida é enquanto e até que nós queiramos. Porque se quisermos, dá a minha parte da herança que me cabe. O silêncio do pai na parábola do filho pródigo quanto ao filho, o pai só fala para o invejoso mais velho e para os empregados. Para o filho mais novo, o palhaço imaturo que partiu e o envergonhado, mas amadurecido que retornou, ele não diz uma palavra. Para quê, pelo amor de Deus? Para que dizer uma palavra? Se o Senhor Jesus colocasse alguma palavra no pai, na boca do pai, na parábola do filho pródigo, seria humilhação, uma humilhação que Deus jamais admite fazer. Ele se humilhou de outra forma. Humilhou-se obediente até a morte, e morte de cruz. A humilhação dele não foi para pedir para não pecarmos, foi para pedir, sim, ao Pai, perdão pelos nossos pecados, e para que o acolhêssemos mediante a fé. Agora, pedir para não pecar, na parábola do filho pródigo, isso não existe. Portanto, é um domínio respeitoso. O silêncio do Pai quer dizer, é isso que você quer? Traduzindo na linguagem da instituição da Eucaristia, Jesus para Judas, o que você tem a fazer, faça depressa. Faça depressa. Está decidido, o diabo não já está dentro de você? Está esperando o quê? Aqui não há lugar mais para você. Nas entrelinhas. E Judas se levanta e sai. Eis o dominador. Eis o domínio na história do Senhor. Jamais ele dominará sem que o aceitemos, sem que queiramos, sem que voluntariamente renunciemos a nós mesmos. Voltemos agora à explicação daquilo que ele vem fazer. Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. Duas expressões que não são muito do nosso corriqueiro, nós que moramos em cidade grande. Mas Jesus assumiu essa linguagem, por favor. Eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que ele estivesse aceso. Os padres da igreja vão enxergar nisso, primeiro, aquilo que Cleófas e seu companheiro, no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, disseram, eles dois disseram, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Aqui está o fogo. Padres, por favor, caprichem nas homilias, porque essas homilias bem ungidas, bem preparadas,
elas são capazes de fazer queimar corações. Abrasados de amor pela palavra, incendiados e seduzidos pelo Senhor Jesus. Eis o fogo da forja. Expliquemos esta expressão, porque é uma expressão, atenção, de alegoria. Não é parábola, é alegoria. Na alegoria, a diferença da parábola para a alegoria é mais ou menos esta. Na parábola, você tem uma comparação. O reino dos céus é como um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Sempre tem um como. Mas na alegoria não. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Aqui nós temos, ele é a forja, o fogo da forja. Ele é o próprio fogo. Em Pentecostes, o fogo não é ele, mas é o Espírito Santo. Mas se trata de uma expressão aplicada tanto a Cristo quanto ao Espírito Santo. Mas fiquemos na primeira leitura de hoje. O fogo da forja é o fogo usado pelo ourives para purificar material precioso, metais preciosos, como o ouro e a prata. Com o passar do tempo, hoje tudo isso se faz em indústria, mas também artesanalmente, determinadas peças de ouro ou prata, elas podem se estragar ou ficar poluídas, manchadas com o passar do tempo. E aquelas crostras, elas só saem quando o material é submetido a alta temperatura. A purificação das impurezas dos materiais só é possível submetendo esse material a temperaturas altas. Isso é símbolo do julgamento divino, que purifica o caráter e remove a pureza espiritual do povo. Não confundir com o fogo do inferno. O fogo do inferno é punição para sempre de uma alma que jamais será purificada. O fogo do purgatório é diferente do fogo do inferno, porque purifica as sequelas dos pecados já perdoados quanto à culpa nesta vida, e que ainda esses vestígios, essa sequela dos pecados, eles precisam de uma purificação que, em síntese, é o amor de Deus que abrasa, causando um paradoxal sofrimento, as almas já salvas, já eleitas. Mas aqui nesta terra, o fogo nesta vida é o fogo que purifica, é o fogo que transforma, é o fogo que se adequa àquela profecia de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente, vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, na alegoria da videira, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, aquele que permanece em mim, ele dá muito fruto, o meu pai poda para que dê mais fruto. A poda é um trauma necessário para aquele broto, que é o elo de união entre o caule e o ramo, para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, ele corta. O corte é mais dramático. Eis aqui o fogo da forja. Na linguagem da videira, no capítulo 15 do Evangelho segundo João. O fogo, paradoxalmente, intimida, queima e, portanto, arde. Quem não sabe a distinção dos 3 graus de ferimento. Você tem feridas de 1º grau, de 2º grau e de 3º grau, onde é quase como o quê? Uma fratura exposta, mas necessário. Tudo isso, expressão do amor desse dominador, que vem trazer o fogo da forja. Queridos membros da comunidade Canção Nova,
Parece que Deus Todo-Poderoso se aproxima docilmente nos braços da Santíssima Virgem, para vós de forma toda especial, como o fogo da forja, necessário neste momento delicado para a purificação da obra que Ele instituiu, por meio do, sem dúvida alguma, ungido e santo Monsenhor Jonas Abib. Mas para vós ainda tem um segundo lembrete, a barrela dos lavadeiros. A virtude está no meio. Quando você lava demais, esfrega demais, você pode desfigurar a roupa ou até o próprio objeto que está sendo lavado. Imagine qualquer um na cozinha, qualquer coisa que é preciso submeter ao lavabo. Ele é como a barrela dos lavadeiros. Barrela dos lavadeiros? O que é isso? A barrela era um tipo de sabão muito parecido com o que hoje nós chamamos de soda cáustica, usada na antiguidade para branquear e limpar tecidos sujos. Assim como o sabão, agora linguagem teológica, a lição. O que é que o profeta quer dizer? Que Jesus vem como a barrela dos lavadeiros, para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Davi e os refinará como ouro e como prata. Assim como o sabão remove manchas e sujeiras das roupas, Deus lava seu povo de suas purezas espirituais, tornando-o santo. Penso que de 12 de dezembro, aquele saudoso dia do nascimento para a eternidade de Monsenhor Jonas Abib, até o tempo atual, a providência tem cuidado da comunidade Canção Nova, e há de cuidar sempre. Olhar para a origem, para o carisma do fundador, e colocar em 15º ou 16º lugar a nossa vontade, se ela contradisser a vontade original do fundador. O fundador quis isto e nunca aquilo. Se minha vontade hoje, por mais argumentos jurídicos, sociológicos, históricos, se minha decisão sozinho ou acompanhado vai acabar redundando na desfiguração da obra do querido Monsenhor Jonas, eu preciso urgentemente ser queimado pelo fogo da forja e pela barrela dos lavadeiros. É Ele quem lava, não somos nós. Purificação. O menino é apresentado para ser purificado? Não ele, nem Nossa Senhora. Ambos o fazem porque está prescrito na lei. Cumpramos toda a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. A segunda leitura de hoje nos apresenta uma realidade que, quando eu preparava essa homilia, que não vai passar de 10 segundos, nunca passa, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Estaria a comunidade Canção Nova em peso sujeita a essa realidade hoje? Bem, no sentido amplo, a humanidade toda está sujeita à tentação, tanto é
que Jesus colocou essa realidade no penúltimo pedido do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. As tentações do demônio, elas são muito sutis. Elas são muito hábeis, são muito inteligentes, são muito arquetipamente elaboradas, cheias de razões, cheias de lógicas, cheias de admiradores, cheias de fundamentação jurídica. O diabo é anjo, mas não é burro, é inteligentíssimo. Nós temos uma capacidade tremenda de tornar os seus dardos inflamados, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo, no final de uma de suas cartas, quando trata da armadura do cristão, a lógica astuta do recuo, do pedido de perdão, de olhar para as origens, de voltar para os primórdios, de ter a humildade de dizer, se vivo estivera, o que ele pensaria, o que ele diria, o que ele diria sobre a nossa caminhada. Por favor, não interpretem de forma alguma, nesse dia tão solene, que o bispo está fazendo alguma coisa, senão elogiar essa obra que se torna cada vez mais forte, porque cada vez mais provada. A provação, ela é paradoxal, a depender da força da graça de Deus no nosso coração. Ela faz com que saiamos dela mais fortes, mais unidos, mais humildes. 1 Coríntios 10, 13. Não se assustem com a citação da Bíblia, não. Eu tenho um defeito horrível, e esse defeito horrível é citar texto da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 12 a 13. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará meio para triunfardes sobre elas. É providente o momento que estais a passar. Mais uma ocasião em que o Senhor está falando claramente. Vós podeis sair desta provação mais fortes, mais humildes, mais fiéis ao carisma, mais identificados com a figura inesquecível de Monsenhor Jonas Abib. A purificação. Eis o menino nas mãos daquele que disse, ele será causa de contradição. Contradição. Vamos usar outras palavras sinônimas. Contraposição, confronto. Aparentemente, uma falta de entendimento, mas a luz iluminou as trevas. João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Qualquer criatura humana, dentro ou fora da Canção Nova, que nesse momento, não olhar para Cristo, não enxergar, eu diria, com os olhos, é evidente, a solução existe, está à porta, a palavra está ao teu alcance, em tua boca, em teu coração. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. E a Escritura diz, quem nele crê, não será confundido. Atentos para as sementes da confusão. Proponho-vos jejum da língua, jejum do dedo, de mandar, de encaminhar, de espalhar aquilo que não contribui
para a união da obra, quem nele crê não será confundido. O Senhor que veio separar e o diabo que veio confundir. Há uma confusão que é boa. E há uma separação que também é boa. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. Doravante, numa família, 3 vão ficar contra 2, 2 vão ficar contra 3. O pai contra o filho contra o pai. Mas de que Jesus está falando? De que divisão nós estamos tratando? Se você é a favor de Cristo, em nome de Cristo, você não vai se indispor com quem é de Cristo. Se há indisposição entre aqueles que são de Cristo, e eu não hesito em dizer, todos vós sois de Cristo, todos, os mais de 1.500 membros, todos de Cristo. Se sois de Cristo, não haverá divisão. Haverá recuo daquilo que é vontade própria, daquilo que é desejo próprio. Vamos sepultar bem longe do túmulo de Monsenhor Jonas mágoas, ressentimentos e colocar acima de tudo aquilo que nos fez abraçar esse ideal que agora nós vamos renovar. E há uma confusão que é a do diabo. A confusão é a tentativa de misturar a luz e as trevas, o bem e o mal, o pecado e a graça. O demônio é o confundidor por antonomasia. Quando o demônio quer confundir, o Senhor vem separar. Ou seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Quem não lembra do título desse livro de Monsenhor Jonas, por causa do que ele sofreu tanto? E no final, aqui em Brasília, foi dada razão a ele. Sim. Sim. Não, não. O que não pode haver entre nós é a contraposição daquilo que, no entendimento de Monsenhor Jonas, é para ser sempre sim, sim. Lembrem-se, não dá para voltar. Qualquer pessoa dentro da Canção Nova que caminhar no sentido oposto, ou seja, vamos voltar. Não é voltar ao começo de Monsenhor Jonas, é voltar à minha existência antes de encontrar o Senhor Jesus, abraçando o carisma do Monsenhor Jonas. É como se ele hoje estivesse dizendo, não dá para vocês que abraçaram esse carisma, voltar atrás, ou seja, sair da obra. Eu não quero ninguém saindo da obra. A reconciliação é possível. O sepultamento de mágoas e ressentimentos também é possível. O abraço do perdão é possível. Essa é a linguagem que o demônio odeia, que o demônio não suporta. Judicialização, disputas, etc. Tudo é muito lógico. O perdão não tem lógica, a não ser a lógica da cruz. Este menino será um sinal de contradição, mas também para o reerguimento de muitos em Israel. O reerguimento. Uma obra novissimamente nova, já está se revelando, já está se manifestando, conforme a tua promessa, Senhor. Podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante das nações, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. Aconselhai-vos com quaisquer pessoas na face da terra, vírgula, desde que sejam católicas, desde que amem a obra, desde que não tomem nenhuma posição, a não ser por Jesus e pelo carisma do Monsenhor Jonas Abib. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.